Olá, boa noite. Eu me chamo Fernanda Martins e darei início ao nosso tema, que é hipotireoidismo. Antes, vamos relembrar um pouco da anatomia e da fisiologia da nossa tireoide. Então, a tireoide é uma glândula, ela tem um formato de um H e ela fica na nossa rede cervical, mais ou menos entre o pomo de Adão e o início do nosso externo. Então, ela fica na região anterior, abraçadinha à nossa traqueia. Essa glândula, ela exerce um papel primordial no nosso crescimento, desenvolvimento e no metabolismo de todas as nossas células. Tudo isso ocorre através dos seus hormônios. Esses hormônios, por sua vez, eles são regulados através de um eixo. Então, vamos entender um pouco dele. Então, lá no hipotálamo, vai ser estimulado a liberação de TRH. Esse TRH, por sua vez, vai estimular a hipófise na liberação do TSH. Por fim, o TSH ele vai estimular a nossa tireoide na liberação do T4. E o T4 ele também pode se tornar o T3. Então, esses são os hormônios da nossa tireoide, o T4 e o T3. O T4 ele será a tiroxona e o T3 será a triodotironina. O hormônio T4, o tiroxona, ele será armazenado na célula coloide, porém ele será armazenado ele se transforma em uma grande molécula, chamada de tiroglobulina. Agora que estamos mais familiarizados com nossa tireoide, vamos para o assunto principal, que é o hipotireoidismo. Eu começarei falando sobre o primário, que por sinal é o mais comum. Hipotireoidismo, o nome já fala, hipo, então vamos ter uma queda na função da nossa tireoide. No hipotireoidismo primário, vamos ter alguma patologia na nossa tireoide, então a nossa hipófise vai estar ok, o hipotálamo vai estar ok, o impasse vai ser realmente na tireoide. Por isso que nos exames, o TSH ele sempre vai dar elevado, porque não vamos ter uma resposta dos hormônios, não vamos ter um feedback, tipo, ok, a gente produzimos aqui, temos o T4, então o TSH ele vai só aumentar, a tendência a ele aumentar, porque ele não tem uma resposta. Mas quais serão os influenciadores nesse hipotireoidismo primário? A gente tem alguns motivos, porém o chefe cargo, o que a gente mais vai ver no nosso dia a dia no hospital é a tireoidite de Hashimoto. Porém, eu vou citar outras para nível de conhecimento mesmo. Então, a gente tem a retirada da tireoide, a tireoidectomia. Também, alguns medicamentos também podem causar o tireoidismo. A gente vai ver mais na frente. A deficiência de iodo, porém, o nosso sal, ele é iodado obrigatoriamente, é iodado. Então, aqui no Brasil é raro isso. E também algumas infecções. Como a tireoidite de Hashimoto é a campeã, vamos falar um pouquinho dela, tá? Tireoidite de Hashimoto. Então, esse IT a gente já tira que é uma inflamação. É uma patologia autoimune. O nosso corpo ele vai criar anticorpos que vão atacar a nossa tireoide. Então, vai inflamar ela não vai mais criar os nossos hormônios T4 e T3, os primordiais para a gente. A medicina não sabe explicar as causas e o tratamento é bem simples, é você manter uma vida saudável. Você só vai entrar com a terapia medicamentosa quando a tireoidite te leva ao hipotireoidismo. Então você vai precisar dessa reposição de hormônio. Voltando para o hipotireoidismo primário, ele vai ser mais comum em pessoas idosas, então maior que 65 e do sexo feminino. Pessoas também que receberam tratamento de radiação nessa região da tireoide também são mais propícias a ter, e também alguns medicamentos causam. A gente vai ver mais na frente quais são esses medicamentos.
Muitas das vezes, o hipotireoidismo primário ele é assintomático e os seus sintomas, quando tem, são muito discretos. Mas aí eu vou citar alguns para vocês para a gente ficar ligado e ter o nosso olhar clínico bastante abrangente. Como esses hormônios da tireoide são primordiais para as nossas células, quando a gente tem uma falha na tireoide, a gente vai acabar tendo alguns sintomas em diversas áreas do nosso corpo. Então, a gente vai ter manifestações metabólicas, que é intolerância ao frio, a gente vai ter um ganho de peso modesto, mas vai ter manifestações neurológicas, então esquecimento, parestesias na mão e nos pés, manifestações psicológicas, vem aí a depressão, demência ou psicose fraca também, alterações na personalidade. Também temos manifestações dermatológicas, então edema de face, cabelo ressecado, manifestações gastrointestinais, então a gente pode observar a constipação e manifestações cardiovascular, uma frequência cardíaca mais lenta, uma bradicardia. Então vamos ficar aí ligados. Boa noite, gente. Eu me chamo Perla e vou falar aí sobre hipotireoidismo secundário, terciário e o coma mixedematoso, né? Dando aí continuidade ao que minha colega falou, né? Um pouco da fisiologia. O hipotireoidismo secundário, ele vai ocorrer aí a destruição de tireotrófos hipofisários devido a tumores locais ou adjacentes, de necrose, síndrome de Sheehan, hemocromatose, trauma. Raramente aí vai ocorrer aí a mutação da subunidade beta-TSH, os receptores aí perdendo então a sua função. Como a colega falou anteriormente, o hipotálamo ele vai estar responsável aí na produção do TRH, que por sua vez vai ser um hormônio aí estimulante da hipófise, que vai produzir o TSH, que vai estimular a produção do T3 e do T4 na tireoide. No hipertireoidismo secundário, a gente vai ter aí uma inibição do TRH e vamos ter problema aí na hipófise, gente. A tireoide, ela vai sofrer atrofia por conta aí da ausência do estímulo do TSH. Vai ocorrer aí também deficiência de outros hormônios. Nos casos aí de mutação da fração beta do TSH, o hormônio pode estar em quantidade normal, porém sua forma inativa. No hipertireoidismo terciário, a gente vai ter uma situação um pouco parecida com o secundário, né? Porque aí vai ser atribuída a estimulação inapropriada do TRH, os níveis de TSH vão estar reduzidos, mesmo com os tireotrófos normais na região hipofisário. Vai ocorrer predominantemente em crianças em decorrência de radiação, doenças infiltrativas, traumáticas ou neoplásicas. As manifestações clínicas que a gente vai ter de aspecto geral, a gente vai encontrar aí o paciente com humor apático, ele vai ter inchaço periorbital, uma pele fria, ressecada, grosseira, ele vai ter aí problemas cardiovasculares, bradicardia, aumento da silhueta, problema de hipertensão, diminuição da mobilidade, constipação e problemas neurológicos. Diagnóstico, a gente vai ter valores de referência de TSH de 0,3 a 5,0, T4 livre de 0,75 a 1,80. Como a gente vai fazer aí a diferenciação do hipotireoidismo secundário terciário? Então, vai ser realizado aí um teste de estimulação do TRH. Se o TSH ele se elevar, vai ser confirmado que o hipertireoidismo é terciário. Se o TSH ele não aumentar, a causa ela é epifisária. Então, vai ser aí um hipertireoidismo secundário. Nos exames laboratoriais, a gente vai encontrar o FSH e LH diminuídos, aumento do colesterol, aumento do CPK, aumento do lactato desidrogenase, hiperglicemia, aumento da creatinina, pode haver também anemia. Na questão do tratamento, a gente vai ter aí, por conta, como a gente já viu, né? O hipertireoidismo, ele vai ter uma baixa de hormônios. Então, o tratamento aí, a gente vai ter que fazer a reposição de hormônios, né? Com a versão aí sintética do hormônio T4, que no organismo ele vai ser convertido em T3 para
para agir nas células, para produzir esse funcionamento ideal da tireoide. Se a gente for repor o T3, vai ser melhor ainda, porque vai ter a vantagem de não necessitar aí da conversão tecidual. Então, se a gente fizer a reposição do T3, ele vai agir aí mais rapidamente no organismo. Falando aqui do coma mixedematoso, ele vai ocorrer de forma espontânea. Vai ser aí devido à exposição ao frio, ao uso de analgésicos, sedativos ou infecções. Vai ocorrer aí a obnubilação progressiva e aumento aí da pressão parcial de gás carbônico. Os cuidados ao paciente vai ter que ser conservar o calor, cuidados de hidroelétricos, suporte ventilatório, tratar a situação precipitante, o uso do glicorticoides e monitorar possivelmente arritmias cardíacas, tratamento rigoroso aí de reposição hormonal de hormônios tireoidianos. No caso aí, no coma mixedematoso, melhor ainda do que usar o hormônio T4 é usar o T3 para agir de forma mais rápida. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Juliana e eu irei falar um pouco para vocês sobre o hipertireoidismo subclínico. O hipertireoidismo subclínico, ele acontece na forma discreta da diminuição dos hormônios tireoidanos, porém as suas concentrações encontram-se dentro da faixa da normalidade. No entanto, devido à elevada sensibilidade hipofisária, ocorre a elevação discreta do TSH. Isto é, quando os indivíduos com TSH estão com esse hormônio superior a 10 mil unidades por litro e um grande risco de desenvolver o hipotireoidismo, ou seja, a presença de anticorpos antitireoidanos presentes no organismo do paciente. É uma espécie de pré-hipotireoidismo e é uma fase anterior ao surgimento do hipotireoidismo franco. A tireoide está doente, mas ainda capaz de produzir os hormônios tireoidanos se estimulados por níveis elevados de TSH. Cerca de 5 a 10% da população é portadora de hipotireoidismo subclínico. O seu diagnóstico é através de exames laboratoriais, pois uma vez que o paciente ainda tenha níveis normais de hormônios da tireoide, ele não apresenta nenhum ou quase nenhum sintoma. Além dos problemas cardiovasculares, os pacientes com hipotireoidismo subclínico, principalmente aqueles com TSH mais elevado, apresentam também maior risco de esteatose hepática. A maior dúvida é quanto à necessidade ou não de iniciar o tratamento com levotiroxina. Também, em algumas situações, a decisão de não tratar é tão simples, isto é, pacientes com colesterol alto, pacientes com alto risco de doenças cardiovasculares ou com anticorpos positivos contra a tireoide, a dose de levotiroxina deve ser sempre a menor possível, capaz de manter o TSH entre os valores de 0,6 e 2,5 mil/unidades por litro nos pacientes idosos. Durante a gravidez, a fisiologia dos hormônios da tireoide alteram-se completamente, fazendo com que os valores normais de TSH sejam diferentes. Como os hormônios tireoidanos são essenciais para o desenvolvimento neurológico do feto, o consenso atual é tratar todas as gestantes que tenham critérios para o hipertireoidismo subclínico, tratamento para as crianças. Na questão da infância no hipertireoidismo, existem 2 hipotireoidismos que são cometidos nas crianças, que é o congênito e o adquirido. O congênito é quando a glândula tireoide não se desenvolve e nem responde aos comandos do corpo. Normalmente acontece antes do parto. E o adquirido acontece após o nascimento, podendo surgir numa fase avançada da infância ou no começo da adolescência. O tratamento é a reposição hormonal na dosagem adequada a cada organismo, deve ser feito em comprimido, que pode ser esmagado e dado às crianças ou em forma de pasta para ser dado aos bebês.
Boa noite, me chamo Elis e irei falar sobre o medicamento levotiraxina, como deve ser usado e um tratamento eficaz. Bem, como eu tenho o hipotireoidismo, nada melhor que eu para abordar esse tema. A levotiraxina é o nome da substância, um nome genérico, né? Existem alguns nomes comerciais no mercado como Puran, Levoide, Citroid e Eutrox. Todos esses são levotiraxina, o médico que vai escolher e passar para você, certo? O uso desse medicamento é recomendado em jejum pela manhã, ou seja, você toma a medicação e tem que aguardar meia hora. Por que, Elis? Porque essa levotiraxina é uma substância muito sensível à presença de alimentos no estômago, tá? Quando você tem esse medicamento, você pode ter uma redução, ou seja, uma diminuição da absorção dessa medicação. Então, quando você toma uma medicação e logo em seguida se alimenta, você perde o efeito do remédio e a absorção fica bem pequena. Porém, você me pergunta, Elis, e se eu me alimentar pela manhã e esquecer de tomar o medicamento? Bem, nesse caso, você deve tomar após 2 horas depois de comer, porque a absorção vai ser bem menor e o importante é você não deixar de tomar ele, tá? Para não perder a continuidade do tratamento. Uma pergunta que muitas pessoas, até da minha família, me perguntavam como é que eu descobri o hipotireoidismo, tá? Então, eu comecei a desconfiar, porque como eu fiz redução de estômago, vocês sabem, eu comecei a ganhar peso. E começou a nascer uns cabelos pretinhos. Como eu sou galeguinha, começaram a nascer os cabelos pretinhos no meu braço, na minha perna. E eu sentia muito frio mesmo. Eu estava num calor e eu estava sentindo frio. Minha mão ficava gelada, né? Um calor, como eu falei para vocês, né? Assim, eu não sentia calor, era muito, muito frio mesmo. E ganho de peso, como eu falei para vocês, prisão de ventre, dor de cabeça, impaciência, a secreção leitosa na mama, que eu achava que era leite, mas não era, tá? E depressão, eu chorava por tudo. Eu tava conversando aqui e de repente chorava, assim, ficava na deprê triste. Então, essas foram as causas que eu tive, desconfiei, né? Porque uma prima minha tava e disse, não, prima, acho que você está com hipotireoidismo. Então, procurei um endocrinologista, ele passou o exame de sangue para mim e ultrassonografia da tireoide, que foi lá que eu descobri. E hoje eu tomo Puran, né? Sou medicada com Puran e ela tá controlada. Obrigada, essa foi a minha parte, tá bom, gente? Boa noite. Vocês sabiam que existem medicamentos que podem causar hipotireoidismo? Meu nome é Adriele e a gente vai conhecer 2 deles. A amiodarona é indicada para distúrbios graves do ritmo cardíaco, como taquicardia ventricular sintomática e alterações do ritmo associado à síndrome de Parkinson. Tá, mas o que o coração tem a ver com a tireoide? Tudo. A tireoide é responsável por regular o número de batimentos e a força de contração do músculo cardíaco. Mas voltando ao nosso conteúdo, a amiodarona pode causar hipotireoidismo porque ela tem em sua composição uma grande quantidade de iodo. Em torno de 3 mg de iodo são liberados na circulação por cada 100 mg de amiodarona ingerida. É muito iodo. A tireoide ela já utiliza iodo para produzir T3 e T4. Se tem excesso, o órgão sofre um processo de inflamação, daí o sistema imunológico manda anticorpos para a região que acabam atacando a própria glândula. O carbonato de lítio é indicado no tratamento de episódios maníacos nos transtornos afetivos bipolares, no tratamento de manutenção de indivíduos com transtorno afetivo bipolar, diminuindo a frequência dos episódios maníacos e a intensidade desses quadros, na profilaxia da mania recorrente, prevenção da fase depressiva e tratamento da hiperatividade psicomotora. Como isso ocorre? O lítio pode elevar o hormônio tireoestimulante, o TSH. O TSH com valores elevados pode indicar o funcionamento desregulado da hipófise e a queda na produção de hormônios tireoidianos. O aumento desse hormônio pode estimular o crescimento da tireoide e resultar em bócio. O risco do hipotireoidismo aumenta cerca de 6 vezes em pacientes que utilizam lítio. Mas não é só isso. O lítio também pode atrapalhar na captação de iodo, fazendo com que a captação seja aumentada. Lembra da amiodarona? É da mesma forma. O excesso de iodo pode causar hipotireoidismo.
Não é só a amiodarona e o lítio que podem levar ao hipotireoidismo. Tem os quimioterápicos, glicocorticoides, a dopamina, os anticonvulsionantes e entre outros. Todo medicamento tem seus efeitos colaterais, por isso é sempre bom consultar com o seu médico. Olá, meu nome é Thalita e vou falar um pouco sobre os manejos e cuidados de enfermagem no tratamento de hipotireoidismo. Os manejos e cuidados de enfermagem no tratamento de hipotireoidismo estão relacionados aos cuidados domiciliar, comunitário e de transição, e as orientações ao paciente sobre autocuidado. Dessa forma, devem ser fornecidas instruções verbais e por escrito ao paciente sobre os seguintes aspectos: ações desejadas e efeitos colaterais dos medicamentos, administração correta dos medicamentos, importância de continuar fazendo uso de medicamentos conforme a prescrição médica, momento fundamental para a procura de um médico para sua avaliação e a importância da nutrição e da dieta para promover a perca de peso e os padrões intestinais normais. Além disso, é de suma importância os exames periódicos de acompanhamento. O paciente e sua família devem ser informados de que muitos dos sintomas observados durante a evolução do distúrbio desaparecerão com um tratamento efetivo. Além disso, antes da alta hospitalar, é importante monitorar a recuperação do paciente e sua capacidade de enfrentar as alterações recentes, juntamente com o estado físico e cognitivo do paciente, e certificar-se de que a família compreenda as instruções fornecidas. Documentar e relatar ao médico do paciente os sinais e sintomas sutis que podem existir hormônios tireoidianos inadequados ou em excesso. Além disso, a enfermagem deve ficar em alerta para alguns manejos em relação à qualidade e segurança do paciente, pois os medicamentos que são administrados com extrema cautela ao paciente com hipotireoidismo, em razão do potencial de alteração do metabolismo e da excreção, podem causar depressão da taxa metabólica e do estado respiratório. Outro alerta também é na monitorização ao paciente quanto ao aparecimento de sinais e sintomas da síndrome coronariana aguda, que pode ocorrer em resposta ao tratamento em pacientes com hipotireoidismo grave ou crônico, ou em coma mixedematoso, particularmente durante a fase inicial do seu tratamento. Deve-se ser tratado de modo agressivo para evitar complicações mórbidas, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio. Obrigado.